Boa noite a todas, a todos, todo mundo que está aí esperando a gente. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vamos, vamos começar nosso encontro. Bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa inauguração do LabGEC, Laboratório de Gênero e Cultura. O LabGEC é um projeto do GFIS, Grupo de Estudos Feministas Interseccionais, credenciado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e certificado na base de dados de diretório dos grupos de pesquisa, o CNPq. Ele é liderado pelo professor Maximiliano Torres, da UERJ-FFP, e conta com as pesquisadoras Liane Schneider, professora titular do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal da Paraíba, e a professora Simone Pereira Schmidt, professora titular de Literatura Portuguesa da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente bolsista do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, o PPLIN. Também fazem parte desse grupo, né, desse nosso conjunto de pesquisas do GFIS, alguns alunos do mestrado em Estudos Literários do PPLIN. Douglas Ernesto Fernandes Gonçalves, João Cláudio Martins Araújo de Barros, Caio Rodrigues e eu, Fernanda Ribeiro. Além disso, né, temos também alunos da graduação em Letras da UERJ-FFP, Alisandra Barreto Menezes, Gabriel do Carmo Fernandes e Johanna Borges Simões. Na nossa inauguração, que está acontecendo hoje, a gente está contando com a presença ilustre da historiadora e antropóloga Lilia Mortin Schwartz, que é professora titular do Departamento de Antropologia da USP e da Library Scholar na Princeton University. A Lilia é autora, dentre muitos livros, de Um Retrato em Branco e Negro, de 1987, O Espetáculo das Raças, Cientistas, Instituições e Questão Racial no Brasil, de 70 a 30, Racismo no Brasil, que foi lançado em 2001, As Barbas do Imperador, de 98, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, de 2002, O Sol do Brasil, em 2008, Brasil, uma biografia, com Heloísa Starling, em 2015, Lima Barreto, O Triste Visionário, de 2017, e o último, um dos livros que a gente vai comentar hoje, né, sobre o autoritarismo brasileiro, de 2019, e A Bailarina da Morte, e a gripe espanhola no Brasil, de 2020, também em parceria com a autora Heloísa Starling. Desde 2015, ela atua como curadora adjunta para histórias e narrativas no MASP e é colunista do jornal Nexo. Lília, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Em nome do GFIS, eu lhe dou as boas-vindas à abertura do nosso LabGEC. Muito obrigada, uma honra, né, estar na abertura do LabGEC e em tão boa companhia. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Lília. Bom, eu vou te apresentar um pouquinho o nosso grupo, né? Também para quem está assistindo a nossa live. De novo, eu queria muito agradecer a presença de todos, é muito importante ter a presença de vocês aqui com a gente. E Lília, e galera que está nos assistindo, nós somos um grupo que estuda feminismos e interseccionalidade. Nesse sentido, a sua pesquisa ela é fundamental para dialogar com os nossos questionamentos, nossos revisionismos e a nossa crítica a essa cultura hegemônica. O nosso grupo aprende com você que a história ela não é só uma bula médio que produz esses efeitos rápidos de curta ou longa duração. Ela ajuda a tirar esse véu do espanto e a produzir uma discussão mais crítica sobre o nosso passado, o nosso presente e essa perspectiva de futuro que você fala sempre tão bem. E na tentativa de ampliar nossa discussão, né, sobre esse tema, a gente está te propondo uma conversa, nessa nossa primeira rodada, baseada no sobre o autoritarismo brasileiro, mais especificamente sobre o capítulo 7, Raça e Gênero. E aí, né, o nosso grupo parou para ler, a gente tivemos algumas discussões sobre isso. A maioria do nosso grupo faz parte, né, da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Você é professora da USP. As duas, né, a UERJ e a USP, duas universidades famosas pela luta em relação às cotas, uma das primeiras, né, a adotarem os sistemas de cotas no Brasil. E o livro, ele vai mostrando para a gente alguns sintomas do autoritarismo, né? O feminicídio, o machismo, o racismo, o fascismo, crime contra pessoas LGBTQIA+. Então, como a gente está iniciando esse laboratório, né, inaugurando o nosso laboratório, o nosso grupo de pesquisa, a minha pergunta para a gente iniciar a nossa conversa é a seguinte: qual é a importância, a relevância que você vê na universidade, nos grupos de pesquisa, na academia em si, para essa quebra desse autoritarismo tão latente na atualidade?
porque no livro, no final, você traz uma esperança, né, um sopro para a gente entender que apesar de todos esses sintomas negativos, a gente tem um lado ainda que pode ser salvo, né? Então eu queria saber de você, já que a gente está falando de um grupo de pesquisa, qual é a importância que você vê nessas nossas pesquisas, nesse diálogo da universidade, e também queria colocar uma pergunta extra, porque você faz isso muito bem, eu acho interessante a gente explorar isso, como é que a gente faz essa ponte dessa nossa pesquisa entre a sociedade e a universidade? Porque não é interessante deixar tudo isso que a gente está estudando aqui entre a gente. Inclusive, estamos nessa live justamente com esse objetivo de divulgar conhecimento, divulgar nossas pesquisas. Mas eu queria então saber dessa relevância da pesquisa para a gente acabar com esse autoritarismo tão latente e, ao mesmo tempo, essa ponte, né, de conhecimento. Muito obrigada, Fernanda. Então vamos lá tentar falar dessa pesquisa, dessa pergunta monstro, né? Uma pergunta caminhão, cabe tudo dentro. Mas vamos lá, gente, eu vou tentando falar, se eu não tiver respondido tudo, você me volta a me perguntar. Bom, eu sou uma pessoa criada pela universidade, né? Totalmente, né? Pela universidade pública, acredito muito na universidade pública brasileira. Não só eu fiz a graduação na USP, como fiz o mestrado na Unicamp, o doutorado, a livre docência e a titularidade na Universidade de São Paulo. Então, eu sei da importância das pesquisas, da academia brasileira, né? A academia brasileira é conhecida internacionalmente, essa área em que eu atuo também, além de outras áreas, mas nesse estudo da história da escravidão, é muito reconhecida, reconhecido nacionalmente e internacionalmente. E nós vivemos um momento, Fernanda, aqui, de um governo populista, um governo que se move a partir de mentiras, de fake news, porque nós sabemos também que é muito mais fácil falar mentira do que falar a verdade. Se a gente quer falar a verdade das nossas pesquisas, isso leva tempo, nem sempre a gente quer dizer o que as pessoas querem ouvir, nem sempre é agradável, enquanto que a mentira é assim, você joga para a plateia, né? Torna simples questões complexas e, ao mesmo tempo, não fala, quer dizer, desmonta, fala o que as pessoas todas querem ouvir. Não me parece uma coincidência que esse governo que está no poder no Brasil seja profundamente contra os jornalistas, contra as instituições democráticas, contra a academia e contra a ciência. Acho que nunca foi tão importante o lugar da academia como um contradiscurso, né? A academia produzindo informações, produzindo conhecimento, na chave oposta desse governo, que é um governo muito racista, muito machista também, muito misógino, um governo que ataca os novos agentes sociais expressos nas mulheres, nas populações negras, nas populações LGBTQ+. Então, o papel da universidade como um discurso autônomo, livre e contra o autoritarismo que está ocorrendo no Brasil é fundamental. Como é que a gente tem que fazer essa ponte? A gente vive numa época de ocupações, não é, Fernando? Quando a academia foi criada, não existia nada parecido com as redes sociais, a internet, nada disso. Nós vivemos num momento, nós temos um governo que foi eleito na base das redes sociais, sem produzir discurso, sem produzir discussão. As redes sociais, elas estão aí para ficar. Não me parece que é nem o caso de demonizar, e nem também o caso de elevá-la, de ser naiva, ingênua em relação às redes sociais. Mas eu acredito que a universidade tem que fazer uma ponte muito bem feita com as redes sociais. Isso é da maior relevância. Se nós não fizermos, nós não podemos ficar aqui reféns e dizendo, olha como elas são horríveis. Se nós não ocuparmos esse espaço, alguém ocupa. Então, é hora de nós ocuparmos esses espaços, ocuparmos com boa informação, ocuparmos com aquilo que a universidade faz de melhor, que é refletir, né, e produzir reflexão. Acho que a hora é essa. Eu sempre digo, nós acadêmicos somos avaliados pelo Lattes, que eu brinco que é o Homo Lattes, né? E se vocês repararem bem, o Lattes não possui um lugar para lives como essas, não possui um lugar certo para posts que a gente faz e que tem uma repercussão imensa, para vídeos ou canais que a gente tenha no YouTube. Então, nós temos que pressionar o Homo Lattes, pressionar a nossa academia, porque, infelizmente,
na academia brasileira, que é tão refinada, ainda há um preconceito muito grande sobre aquilo que é chamado genericamente como intelectual público, né? E nós temos que combater, porque nos Estados Unidos, na França, há uma grande valorização dessas figuras. E é preciso que a gente entenda, Fernanda, que não é contra a academia, é a favor da academia. E essa atividade não pode se colocar fora dos princípios de avaliação que a academia criou e que eu concordo com todos. Então, é preciso que a gente faça que a gente borre essa fronteira. É preciso que a gente tensione essa fronteira, né? Enfim, é um pouco isso. Obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Estamos aqui resistindo, então. Vou passar a palavra para o João. A próxima pergunta. Obrigada, Lili. Prazer. Oi, Lília, boa noite. Boa noite a todos que nos escutam nesse momento. É um prazer ter você aqui, entre telas, né? Poderia ser presencial, mas a tela nos aproxima. É importantíssimo ter você nesse momento para falar a respeito do seu livro, da sua obra intitulada Sobre o Autoritarismo Brasileiro, em especial, né, o capítulo 7, Raça e Gênero, para pensar, né, as demandas, e revisitar o seu texto. Né? Revisitar o seu texto é revisitar o passado, é revisitar a história e pensar na história como ponte crítica para entender o presente e projetar o futuro, né? Mesmo tendo um governo negacionista, homicida, um governo extremamente autoritário. E já, pelas evidências do seu texto, já no subtítulo Violência e Desigualdade de Gênero e Sexo, você vai tateando, escavando para a gente aí a partir do mapa da violência, né? Os grandes números avassaladores sobre feminicídio e violência contra o gênero, né? Contra gênero, e você vai revelando para a gente estados violentos, né? Estados que matam mais. E você fala dessas mortes, inclusive você também fala para a gente sobre outros tipos de violência, como, por exemplo, partos, né? Essa não acolhida, né, ao aborto. Então, são números que vão escancarando aí essas agressões, essa violência contra o gênero. Mas você também provoca quando você diz que é preciso pensar na educação, mais do que isso, em políticas públicas de enfrentamento. E pensar em políticas públicas, pensando na nossa UERJ aqui, nas universidades públicas, é pensar também nas cotas, né? Esse acesso, esse canal que abre as portas das universidades para as mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, para invadir esses espaços, e esse espaço do intelectual, tendo em vista que o feminismo universal pensa na socialização da mulher para o trabalho, tendo a potência do feminismo negro que pensa a socialização dos espaços, né? Então, e no governo que estamos vivendo, me faz pensar já em 2022. Se ora 2020, 2021 tem sido muito difícil para a gente, 2022, então, o nosso, deve ser a nossa mira, o nosso olhar, o nosso foco, porque é o ano de avaliação dessas cotas. Né? Então, precisamos estar atentos e fortes para pensar esse momento que está por vir. E aí, pensando e conversando com o grupo, né, me fez lembrar uma fala da oposição Evaristo, até que o Max também comentou com a gente, que eles nos querem na cozinha, não escrevendo livros, né? Então, queria que você falasse um pouquinho a respeito das cotas, que como enfrentamento, como o seu texto apresenta para a gente, né, dessas políticas públicas de enfrentamento mesmo a essa violência contra o gênero, contra a mulher, e mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, dividir um pouco do seu tempo com a gente, ensinando e trocando. Obrigado, Lília. João, muito obrigada a você pela questão. 2022 vai ser um ano muito puxado. Nós temos que debater as políticas de cotas com essa Câmara e esse Senado tão reacionários. Eu chamo a atenção que eu não vejo problemas em governos conservadores. Na democracia, a diferença é muito importante, ela produz, né? Ou seja, o embate de ideias produz. Eu vejo problemas em governos reacionários, no sentido de eles reacionário, quer dizer, vem de reação, eles querem voltar para trás, né? Ou seja, são pessoas muito ressentidas, homens na faixa de homens hétero, né, na faixa dos seus 30 a 45 anos, todos brancos, né, que vêm aí cobrar os seus direitos, que, segundo eles, foram retirados desde a Constituição de 1988, que viu, né, até é uma Constituição extensa, toda Constituição tem problemas, mas é também uma Constituição generosa, e ela permitiu, né, que
na verdade, fizéssemos o óbvio, ou seja, colocássemos na universidade, na sociedade, nas instituições, um Brasil mais múltiplo, mais plural. Então, temos sim a política de avaliação de cotas. Eu sou uma pessoa absolutamente a favor das cotas, nem sempre fui, mudei, aprendi, né? Batalho por isso. Eu penso que políticas de cotas têm a maior relevância porque nós temos que fazer políticas de ressarcimento no Brasil. Nós temos um problema com a questão do ressarcimento às populações negras, às populações trans, às mulheres, à comunidade LGBTQ+, de uma forma geral. Nós temos problemas, mas eu defendo as políticas de cotas também por um lado muito positivo, que é que quanto mais plurais nós formos, melhor nós seremos. Ou seja, é da pluralidade que nós produzimos um conhecimento mais amplo, né? Um conhecimento mais interseccional. Então, ela é fundamental. Mas eu queria te dizer também, João, que 2022 será o ano dos modernismos, né, da Semana de Arte Moderna Brasileira, e nós vamos ter, eu sou paulista, mas nós vamos ter que questionar essa ideia de um modernismo como régua e compasso, né, um modernismo também muito importante, mas também muito europeu, muito masculino, muito, né, vamos precisar questionar e falar de outros modernismos, né, não só no Sudeste, né, não só no Rio, também no Recife, no Maranhão, na Bahia, no Tocantins. 2022 será o ano do bicentenário da independência no Brasil, e é preciso que os brasileiros e brasileiras pensem, e brasileiros pensem, de que independência nós queremos falar. A nossa história, a história que está nos nossos livros didáticos, é ainda muito colonial, muito branca, muito europeia e muito masculina, né? Então nós vamos precisar mudar um pouco essa cartografia da nossa historiografia nacional, e 2022 é o ano do centenário da morte de João do Rio, não, minto, do meu querido Lima Barreto, e 2022 teremos eleições, e eu tenho muito medo. Agora, antes que 2022 apareça, nós temos que lidar, nós estamos apenas no final de abril, né, desse ano tão complicado, né, desse ano que tem multiplicado as mortes, nós não temos sabido lidar com o luto, e como dizem os Yanomamis, quem não sabe lidar com a morte, tampouco sabe lidar com a vida. Então, acho que temos um ano pesado por aqui, né? Mas temos um ano para consolidar essa agenda das cotas, né? Eu penso que 2020 vai ficar conhecido como o ano da pandemia, mas também, João, o ano em que a questão racial entrou na pauta brasileira e não há mais como mudá-la. Acho que 2020 ficou como o ano em que a questão da branquitude apareceu. As pessoas brancas como eu discutem negritude, mas tem muito problema em se ver discutidas, né? E acho que é um ano em que vamos ter que discutir essa branquitude no Brasil, que é um lugar de privilégio, mas também é um lugar de silenciamento, é um lugar de hierarquia, né? E é um lugar em que se naturaliza a hierarquia. Então, temos aí um ano de muita batalha, como eu estava conversando com a Fernanda. No Brasil, a boa informação é resiliência, né? Cada vez mais é um espaço de resistência, e acho que nós vamos ter que chegar reforçados em 22, a despeito de estarmos vivendo um ano de 2021 tão difícil. Prazer. Olá, Lília. Boa noite, tudo bom? Boa noite também para quem nos assiste. Meu nome é Lisandra. Peraí, deixa eu tirar o lado de cá. Meu nome é Lisandra, sou graduanda da UERJ, faço parte do grupo de pesquisa também. Confesso que eu elaborei muitas perguntas, e muitas perguntas se foram, e muitas perguntas vieram. E, de início, até tinha pensado, sim, fazer uma pergunta a partir do que você fala sobre a cultura do estupro, né? Porque eu acredito que seja algo muito urgente, muito necessário vai se falar, principalmente diante de todos os dados. Por exemplo, os dados que você expõe no livro são dados antigos, né? Se a gente for pensar em tudo que tem acontecido atualmente, e ainda assim são chocantes, né? Mas eu não consegui deixar um bichinho que me morde sair.
E eu tive uma pergunta, na verdade, um questionamento durante um trecho em que você fala, eu acho que na parte da violência, né? No geral. E aí você fala sobre mães de jovens negros que rezam por eles, né, oram por eles, antes deles irem, né, sair com medo da violência. E aí, o que eu fiquei assim, o bichinho que me mordeu foi generalizado, porque o que eu entendi foi, será que somente mães negras, entendeu, têm essa preocupação? Uma interpretação minha, talvez equivocada, mas eu acho que seria a melhor forma você me responder isso. E aí eu fiquei, será que são somente as mães negras, né, elas pôs que somente as mães negras têm essa preocupação da violência, né, ou se não, a gente pode generalizar, porque isso é um cuidado materno, sabe? Até me remeteu muito àquela música do Chico Buarque, né, Meu Guri, aquele amor, aquele cuidado da mãe. Então, eu queria saber de você, o que você quis passar ali naquele momento. Somente as mães negras têm essa preocupação, ou elas têm de forma mais alarmante, sim, porque os jovens negros são, sim, os jovens que mais morrem, mas eu fiquei um pouco encucada com essa questão de que será que elas têm somente esse pensamento, ou também é o pensamento materno, sabe? Que já existe em toda mãe. É isso. Muito obrigada, Lisandra. Eu acho que o bom livro é aquele que suscita questões, né? O Marshall Sahlins, um antropólogo que eu gosto muito, ele diz que uma atividade acadêmica de sucesso é feita... Marshall Sahlins, que faleceu recentemente, né? Um grande antropólogo norte-americano. E ele é muito brincalhão, Lisandra, e ele fala uma frase que eu adoro, que ele diz, uma carreira de sucesso, acadêmica de sucesso, é feita a partir de duas verdades. A primeira é que um dia morreremos. A segunda é que estaremos errados. E uma carreira de sucesso é quando a primeira coisa acontece antes da segunda. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante, a partir da sua questão, muito boa também. Esse é um livro que eu escrevi muito rápido, né? Eu comecei a escrever no momento da eleição de Jair Bolsonaro e publiquei o livro em maio de 2018. Foi considerada a primeira reação ao governo Jair Bolsonaro. Então, o livro tem uma militância, sabe, Lisandra? E tem uma questão importante também, a organização do livro. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler, mas o capítulo 6 é sobre violência. E o capítulo 7, que vem depois do capítulo 6, é sobre raça e gênero. Então, no capítulo de violência, eu trato da violência epidêmica existente no Brasil, né? E chamo atenção para os números da violência e como essa é uma questão legítima, né? Ou seja, que o governo Jair Bolsonaro foi eleito em cima da questão da segurança, que não é obrigatoriamente uma questão ruim. O que eu discordo do Jair Bolsonaro é justamente a solução que ele dá, ou seja, armamentando a população. Então, o capítulo imediatamente anterior, Lisandra, fala da violência de uma forma geral, né? E do medo e da mortandade epidêmica no Brasil de uma forma geral. Nesse capítulo, o que eu queria fazer? Chamar atenção, porque ele visa um público amplo, né? Eu queria chamar a atenção, eu trabalho na USP num grupo que se chama NUMAS, que é o grupo do Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença. Então, o que eu queria fazer nesse capítulo? Eu queria pegar a população como? Interseccionando raça e gênero e mostrando como, eu já está no capítulo 1 da violência, a população negra, ela é um target da polícia brasileira, né? Ou seja, há uma política genocida em relação às pessoas negras. Então, o que eu estava querendo mostrar lá, não que só as mulheres negras, primeiro, que as mulheres negras só se preocupam com isso, ao contrário, tampouco que essa é uma preocupação só das mães negras, mas queria dizer que esse é um grupo vulnerável, ao contrário, eu queria legitimar a preocupação das mães negras, porque não há comparação estatística entre a mortandade de pessoas brancas, jovens brancos, e a mortandade de jovens negros. Você sabe muito bem que no Brasil nós temos números de guerra civil,
em relação a, se você pegar apenas e tão exclusivamente os meninos negros de 17 a 24 anos. Esses números não são meus, esses números eu coloco lá, são números que continuam. Ou seja, apesar da diminuição do roubo, do latrocínio, o número de mortandade dos meninos negros aumentou em 2020 e 2021. Então, eu acho que é uma preocupação absolutamente procedente, né? E ela é uma decorrência na argumentação do livro. Não há dúvida que essas são as populações mais vulneráveis, e cabe a nós, sociedade brasileira, mostrar, sim, como os rapazes negros são mais vulneráveis do que os rapazes brancos. No capítulo 6, eu dou os números da mortandade na mesma faixa etária e mostro como é totalmente diferente. Mesmo se você pegar os casos de transfeminicídio, o Brasil é campeão de transfeminicídio há 10 anos. E dentre os casos de transfeminicídio, e nesse caso eu estou falando de 2021, 78% são negros e negras, e negres. Então, eu acho que é uma colocação correta. E eu, como antropólogo que eu sou, eu estou trazendo uma pesquisa que eu fiz. E quem me falou desse medo, mais claramente, infelizmente, são as mães negras. Então, é esse o sentido da minha afirmação. Mas eu agradeço muito o questionamento. Professora, boa noite. Boa noite. Primeiramente, é uma honra estar com a senhora aqui hoje, estar com todos aqui. E eu queria falar um pouco a respeito do feminicídio, exatamente. Porque a gente sabe que é uma questão histórica no Brasil, e se a gente volta um pouco atrás da nossa história, a gente vê que os primeiros casos de violência de gênero eram representados até nas primeiras gravuras feitas na América e no Brasil como um todo. Né? Eram as indígenas seminuas se oferecendo ao colonizador. Isso é uma representação muito perigosa. E apesar de os números terem melhorado nos últimos tempos, principalmente dos direitos das mulheres, enfim, o número de feminicídio tem piorado, se a gente para analisar. E isso está representado até na literatura. Eu trago como exemplo o Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello, que foi a última autora que a gente teve aqui no nosso canal. E são números chocantes. E eu paro para pensar no que a sociedade civil pode fazer para tentar reverter e reescrever essa história, a partir do momento que a gente não tem apoio governamental quando a gente pensa nas esferas superiores. Então, essa é a minha pergunta, a minha provocação. Bom, Caio, eu penso, Caio, que cidadania é uma franquia da democracia. Ou seja, todos nós temos que ser cidadãos. Então, todos nós precisamos praticar a nossa cidadania da maneira que podemos. No começo desse livro sobre autoritarismo brasileiro, eu digo que vou partir de 2 pressupostos básicos. O primeiro deles, Caio, é que o nosso presente está cheio de passado. E o segundo é que, para aqueles que reagiram com grande espanto à eleição de Jair Bolsonaro, eu diria que nós sempre fomos autoritários. E a questão do feminicídio é um sintoma muito forte do nosso autoritarismo. No livro, eu analiso, quando eu falo da cultura do estupro, eu analiso a primeira imagem da América, né, que é uma imagem que a Anne McClintock também analisa, né, e no seu livro Couro Imperial, que eu recomendo muito, e na imagem aparece uma mulher, ou melhor, a América aparece como uma mulher desnuda, deitada numa rede, ou seja, como se ela estivesse preguiçosamente aguardando, que oferece as suas mãos para o colonizador, né, que vem todo vestido, cheio de instrumentos, né, da evolução e do progresso, e que a Anne McClintock mesmo chama atenção, ela fala, esse foi o primeiro estupro, né, o primeiro estupro simbólico de América. Eu penso que a situação do feminicídio no Brasil é uma situação histórica. Eu atribuo também ao passado, porque eu mostro a desproporção de números, né? Ou seja, a quantidade de africanos e africanas que entraram do sexo masculino chegava a 78% dessa imigração forçada. Então, você tinha um desequilíbrio imenso. A mesma coisa eu posso dizer dos colonizadores, né? A colonização foi eminentemente masculina.
né? Por isso que nós falamos o colonizador e não a colonizadora, né? Essa desproporção, eu não quero naturalizar o feminicídio, mas essa desproporção anima ao feminicídio, né? Anima, e eu não acho que o presente é uma decorrência do passado, eu não acredito em determinismo histórico, eu acho que nós estamos recriando o feminicídio em largas bases, mas ela deu a forja, né, o modelo, para uma sociedade pautada na desigualdade de gênero e sexo, né, e numa espécie de naturalização da desigualdade de gênero e sexo. Nós sabemos que essa desigualdade é historicamente construída, socialmente construída, mas mesmo assim nós continuamos praticando essa desigualdade. Basta ver que nas eleições de 2018, né, a desigualdade de sexo e gênero aumentou. Né? Eu não estou só falando das mulheres, mas estou falando dos representantes trans, dos e das representantes da população LGBTQ+. Você me pergunta, né, como a gente pode reverter nesse quadro? Denunciando. Né? Nós temos o governo Bolsonaro, eu digo que dá golpe todo dia, e não precisa dar um grande golpe, porque é melhor ir praticando golpe, até na posição de quem são os nossos ministros. Nós temos um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, né? Ou seja, que está desmatando a Amazônia. Os números de março desse ano são os piores números na história, né? E nós temos uma ministra da Cidadania, da Família, né, a doutora Damares, que já declarou claramente que, para ela, menino veste azul, menina veste rosa, e o mundo é assim, de príncipes e princesas. E o mundo dos príncipes e das princesas, nós sabemos, o príncipe é valente, anda a cavalo, né? Ou seja, vai à guerra, faz e acontece, vira rei, e a princesa fica fica em casa, ou dormindo, que nem a Bela Adormecida, ou tecendo, fazendo coisas menores. Então, acho que esse é o mundo maravilhoso de Damares. Então, o que nós temos que fazer? Né? O que eu louvo esse laboratório que vocês criam, porque nós temos que produzir informação e denunciar sempre, né? Praticar a resistência da boa informação. É isso, Caio. Obrigado. Nada. Agora sim. Acho que a Johanna está tendo problemas. Quem sabe a gente pode pedir para alguém outro fazer uma questão, depois a Johanna volta. Eu posso seguir, então? Oi, Simone. Tá bem? Bom, Lília, em primeiro lugar, queria agradecer a sua presença, dizer que, nossa, fico muito feliz mesmo, sou uma grande admiradora do seu trabalho, tá? Tem nos auxiliado muito nas pesquisas, nas discussões com os alunos, enfim. De certo modo, pensado em te perguntar, a conversa já começou com o que eu queria falar, então eu vou retomar de alguma forma, que era exatamente esse seu papel hoje nas redes, essa sua preocupação com essa interlocução muito direta, muito viva, muito em cima das coisas acontecendo, né? Essa sua preocupação que você até num dado momento referiu como militante, e eu acho muito interessante a palavra, né? De ser essa intelectual inserida nas questões urgentes, necessárias do país, né? Então, eu penso especialmente no seu esforço, assim, de resistência mesmo, de durante toda a pandemia, ficar fazendo aquelas entrevistas maravilhosas no seu Instagram, por exemplo, que muito me auxiliaram em aulas, em conversas com alunos, né? Você entrevistou pessoas importantes da cena atual, né, como o Ailton Krenak, Siddhartha Ribeiro, a Vilma Reis, a Heloísa Starling,
a Débora Diniz, pessoas que são referências mesmo em discussões da maior importância hoje, né? Por outro lado, você também não larga, né, esse seu esforço, você não abandona esse seu esforço mais acadêmico de empreender obras, inclusive, extremamente ousadas, né, de grande esforço, como a Enciclopédia Negra ou como o Dicionário da Escravidão e Liberdade, que você também organiza. Então, não é bem uma pergunta, mas é uma vontade de te ouvir falar um pouco mais sobre esse trânsito entre o esforço mais acadêmico, vamos dizer assim, o empreendimento de fôlego mais acadêmico e essa urgência, essa necessidade, essa vivacidade, né, desse diálogo intenso com as figuras que estão aí fazendo a nossa história, né, fazendo a nossa história agora, elas e você, e, enfim, nós todos que estamos preocupados em resistir, em transformar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse movimento do seu trabalho como uma construção mesmo de diálogo, de democracia, de cidadania, e também te perguntar, né, se a gente pode ter esperança mesmo, e se o potencial de transformação disso tudo vai nos levar. Claro que ninguém tem bola de cristal, mas se a gente vai poder, né, fazer disso realmente um instrumento de transformação de que nós tanto precisamos, né? É mais ou menos isso. Obrigada. Bom, Simone, muito obrigada, fico muito emocionada, nem sempre a academia gosta muito dessa minha atividade para fora da caixinha, né? Então, eu fico muito feliz que vocês reconheçam. Eu devo dizer que eu faço isso tudo meio do meu jeito, e eu diria que eu tive duas grandes influências. A primeira delas é a Manuela Carneiro da Cunha, na verdade, três, se vocês me permitem. A Manuela Carneiro da Cunha, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, e continua sendo, você sabe que uma vez orientadora, sempre orientadora, e a Manuela, ela é uma pessoa da militância, né? Ou seja, ela é uma grande intelectual, uma intelectual muito sofisticada, né? Como todos sabem, muito ligada à academia, não só à USP, mas também a Chicago, né? Nisso eu tenho uma carreira não igual a dela, mas semelhante, né? Também tenho essa carreira em Princeton, que eu tento desenvolver e levar o Brasil para lá, né? E a Manuela nunca abriu mão da militância e da causa indígena, né? E ela sempre me ensinou a importância do ativismo, né? E como o ativismo complementa a nossa produção intelectual e não ao contrário, né? Como ele aproxima, né? Eu sou historiadora e sou antropóloga também de formação. Como o ativismo é uma forma de afeto, né? De estar afetado, de se mostrar afetado pelo outro, né? Outra grande influência é o Dr. Alberto da Costa e Silva, que foi um pai que eu ganhei crescida, e que esse é meu pai na militância pela questão racial. O Alberto é o nosso grande africanista. No momento em que ninguém queria falar de África, ele já escrevia sobre África. E Lima Barreto. A minha vida toda eu estudei Lima Barreto, publiquei uma biografia sobre Lima Barreto. Tenho muito orgulho que a biografia foi premiada pela Biblioteca Nacional e também foi premiada pela ANPOX, Associação Nacional de Pesquisa em Ciências Sociais. É muito importante para mim. Como eu disse numa outra resposta, eu não acho que são atividades conflitivas, ao contrário, eu continuo fazendo todo o meu degrau, né? Publicando em revistas especializadas acadêmicas, né? Publicando meus livros. Eu agradeço a sua pergunta por conta disso, eu não desligo, né, desse meu lado acadêmico, é da onde eu tiro a minha força, né? Tiro talvez a minha diferença. Então, Lima Barreto, ele sempre fez uma literatura militante, era ele que chamava assim, né? Ou seja, ele nunca separou a questão da militância, que sempre foi fundamental a ele. Então, se eu dissesse para você foi uma coincidência eu entrar nas redes, eu estaria fazendo um caminho fácil. Mas foi também uma coincidência, sabe, Simone? Porque na Universidade de São Paulo, a aula Trópide a meu respeito é mais ou menos o seguinte, ela dá aula direitinho, vem na hora, sai na hora, mas toda vez que ela falar o nosso século é o 19, né? Porque durante muito tempo eu fiquei presa ao 19, né? Então veja a minha ousadia de escrever esse livro aqui, né? Sobre o autoritarismo brasileiro, né? E o que aconteceu? Como eu sou uma curadora adjunta para histórias e narrativas do MASP há um bom tempo,
né, como explicou a Fernanda. Nessa minha na atividade no MASP, o Adriano Pedrosa, que é o meu diretor, ele me falou, olha, você vai ter que ter Instagram, né, já faz um tempo. Você tem que ter, porque a gente faz as nossas exposições, você precisa colocar as imagens que você precisa querendo fazer, e aí você discute com o público. Eu comecei assim, Simone. Até que um dia, quando o Bolsonaro montou o seu ministério, eu resolvi fazer uma blague, uma brincadeira com o nosso ministro astronauta. E falar que ele era um ministro astronauta, que ele fazia propaganda de travesseiro, e que eu já tinha visto em palestra, ele chora na mesma hora, é tudo fake, tudo montado. Aí, Simone, eu tive tanta reação, e eu sou uma pessoa teimosa, sabe? Sou capricorniana. Eu falei, é reação? Agora eu vou falar de todos os ministros. E foi colocando um a um. Vocês terem ideia eu já falei isso várias vezes, mas para vocês terem ideia da minha ignorância, eu comecei a responder para as pessoas com grande educação. Eu não tinha ideia do que era letra maiúscula, o que eram aquelas bombas, aquelas caveiras, e nós da academia, nós somos muito protegidos, né? Então, nunca tinha levado aquela paulada, né? Eu levei uma agora, mas enfim, eu não estava acostumada. E eu comecei a responder com muita educação, com muitos dados, até que a minha filha falou, mãe, você está mandando ver muito bem nas suas respostas. E eu falei, Júlia, como que você está lendo as minhas respostas? Eu achava que era um chat privado aquilo lá. Só depois que eu descobri que era a Júlia e todo mundo que estava lendo, e que isso era uma conversa com o mundo. Isso foi importante para mim. Também na época, eu tinha sido convidada por um empresário que até hoje não quer se apresentar para fazer um canal. E ele que me falou do Brasil Paralelo, que é esse canal de história do Sul, que só conta mentira. Ele falou, olha, a gente precisa de pessoas que façam uma outra historiografia. Eu falei para ele na época, eu não sei fazer isso, não tenho tempo. E aí, quando o Bolsonaro ganhou, eu lembrei dele, liguei para ele, falei, tá valendo a proposta? Ele, tá. Não vai ter nenhuma censura de pauta? Não. Não vai ter. Aí eu usei o dinheiro para contratar uma empresa, que é essa empresa que faz esses vídeos, que eu não teria a mínima condição de fazer. Então, foi uma meia coincidência. E a partir de então, como o governo Bolsonaro foi ficando pior e pior, nessa época também eu comecei a escrever no Nexo, Simone, que é muito importante para mim. Eu digo sempre nas minhas colunas que eu escrevo para aprender. Por exemplo, agora eu fiz coluna sobre Lei de Segurança Nacional, sobre o que é a CPI, fui aprendendo. A gente está nessa vida para aprender. E o Nexo me deu um pouco essa linguagem mais rápida, né? E então foi assim, veio vindo, e eu faço tudo sozinha. Eu escrevo o post, eu respondo quando dá, não respondo quando não dá, porque tem tese para arguir, tem aula para dar na USP ou em Princeton, ou exposição para inaugurar, como vai abrir agora no sábado a exposição na Pinacoteca, que chama Enciclopédia Negra. Então, eu faço tudo sozinha, apanho sozinha também, aprendi a apanhar, aprendi a me reinventar, né? Eu sempre digo, eu quero viver num mundo em que a gente possa errar e possa aprender com o erro. E eu sou uma pessoa esperançosa, sabe, Simone? Eu digo que eu sou otimista no atacado e pessimista no varejo, né? E eu tenho me movido muito, eu entrevistei, obrigada por falar das lives, eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui. Eu aprendi que um bom moderador é aquele que, passado a live, ninguém lembra de mim, só lembra das pessoas que falaram, porque são todas pessoas maravilhosas e muito generosas, que dividem o tempo comigo. E eu aprendi que a gente, já sobre autoritarismo, falo que a crise é única, né? Que nós vivemos uma crise moral, uma crise social, econômica, política e uma crise da saúde. Quando eu escrevi sobre autoritarismo, não havia ainda a pandemia, e agora eu vou publicar nos Estados Unidos, e fiz um capítulo sobre a pandemia. E como a pandemia não traz nada de bom, ela só faz o quê? Ela escancara características do Brasil, e ela escancarou o quê? A nossa profunda diferença. Então, eu sou uma pessoa esperançosa. Eu termino o Sobre Autoritarismo falando de esperança. E eu entrevistando muitas pessoas, muitas profissionais, a doutora Margarete, a Natália Pasternak, né? Eu aprendi que o termo crise, ele é comum a várias áreas do nosso saber. Ele é comum à história, à antropologia, à sociologia, mas é comum também
a economia, a política e a medicina. E crise na medicina, eu adorei essa definição. Na medicina, Simone, crise é o seguinte: é quando um paciente está naquela fronteira do abismo. Ou seja, ele pode cair, né, e cair, ter uma doença letal e não sobreviver, mas ele ainda tem tempo para ganhar essa batalha. Então, eu acho que nós estamos vivendo essa crise, no sentido da medicina. Nós estamos, sim, na beira do abismo, mas ninguém nos obriga a cair, sabe? A gente precisa, de alguma maneira, enfrentar esse abismo. Então, acho que é um pouco por aí que eu diria que há esperança, né? Ou seja, a democracia, desde os gregos, é um sistema incompleto. E a gente precisa completá-la, porque direitos a gente tem que conquistar todo dia, né? Eles nunca estão derradeiramente conquistados. E a sociedade civil brasileira, ela já deu provas que ela pode, né, enfrentar. Né? Eu acredito muito no espaço cívico, né? E é um pouco nesse espaço cívico que eu tento me mover nas redes sociais. Obrigada. Obrigada também, Lilia. Obrigada pela esperança, pelo esforço todo do teu trabalho, tá? Por toda essa energia. Bom, vamos. Eu estou naquela condição tipo último arguidor de tese, quando todo mundo já fez pergunta e você fica assim, o que eu falo agora? Né? Mas eu quero dizer o seguinte, Lili, primeiro agradecer enormemente a sua resposta, né? O seu empenho e a sua empolgação, né? Você é uma pessoa muito entusiasmada no sentido dos gregos, né? Aquele de estar com Deus dentro, no que faz. E por isso é tão importante para a gente ler os seus textos e ouvir o que você tem para dizer. Né? Eu estou dando um curso na graduação esse semestre sobre literatura do século XIX e dei um título para o curso, quase que roubei o seu título do Espetáculo das Raças e escrevi o Espetáculo das Letras, Racismo, Autoritarismo e Projeto Cultural na Literatura do século XIX. E o curso está sendo um sucesso, porque o curso tem muitos alunos, sexta-feira à noite, e eles ficam até o final. Né? É sinal que estão gostando. Então, vamos lá. A minha questão, né, que é uma discussão, em 2017 você publica, né, o Lima Barreto, Triste Visionário, eu nunca acerto, né, essa magnífica biografia, né, sobre o Lima Barreto, esse escritor, né, da literatura brasileira, esse grande escritor da literatura brasileira, tão excluído e tão mal compreendido pelos seus pares, pela academia até hoje, e eu estou falando do lugar das cadeiras escolares nos cursos de letras. Os alunos estudam pouco Lima Barreto ainda, eles estudam pouco Lima Barreto na graduação, eles estudam menos ainda na pós-graduação. Né? Então, isso é um apontamento para a gente pensar sobre onde ficam esses escritores. Né? E um dos pontos de grande falta de compreensão na posição do Lima é porque eu ouço muita gente, sobretudo os grupos feministas, dizendo que ele era um antifeminista. Né? Que ele era um antifeminista, que ele não gostava do feminismo, que ele falava mal e tal. Mas nos textos dele a gente percebe um cuidado muito grande, quer dizer, ele já está apontando para aquilo que a gente vai chamar de feminicídio, né? Ele está apontando sobre, falando da violência contra a mulher, e ele está, na verdade, baixando o pau no feminismo burguês, né? Porque ele está preocupado com as mulheres negras, que já trabalham, que lavam roupa, que assim, ele está pensando no pós-emancipação. Eu não estou dizendo que ele está apontando já para um feminismo negro, não é isso, né? Apesar de visionário, mas ele está mostrando que existem perspectivas diferentes. Né? E, assim, apesar disso, a gente também encontra um Lima muito rancoroso, né, muito persecutório e preconceituoso.
também, se a gente pensar na história com o João do Rio, né? Que ele vai brincar com a questão da homossexualidade do João do Rio. Brincar, não, debochar, né? Enfim. Por que eu estou dizendo isso tudo? Né? O vício de professor, ficar falando. Você costuma dizer que historiadores vão lá atrás. Os professores de literatura também. Professores de literatura e historiadores estão sempre numa paquera. E aí, assim, olha, pensando em suas biografias, né? As Barbas do Imperador, o Lima Barreto, o Brasil, né? E agora, a Enciclopédia Negra, esses biografados, eles não são heroificados. Você sempre nos apresenta pessoas que estão com os seus prós e os seus contras, né? Vamos dizer assim. Né? Politicamente corretos, mas também politicamente incorretos, ou seja, humanizados. Né? Não estão colocados num patamar para cima e para além dos mortais. E aí, com isso, Lili, eu vou me ater à Enciclopédia Negra. Deixa eu acertar a câmera. Né? Esse trabalho monumental, né? E aqui eu preciso agradecer em público, porque vai ficar gravado, né? Esse trabalho ter chegado às nossas mãos nesse momento, eu sei que é uma reparação histórica, mas ainda bem que nós estamos conseguindo. E nesse trabalho, né, que traz 416 verbetes, né, e você, junto com Flávio Gomes e o Jaime Laureano, né, nos apresentam 550 pessoas negras que foram invisibilizadas, né, por aquilo que seria a nossa história, que serve à colonialidade do saber, ou seja, que mede o que a gente pode e o que a gente não pode saber, né? E aqui vocês quebram essa colonialidade, né? E ainda vão nos fornecer aquelas imagens maravilhosas construídas pelos 36 autores. Assim, estou ansioso para a exposição, né? E aí... Enfim, e aí você diz algumas vezes, né, que essa sua exigência enquanto participante da enciclopédia era que não podia ter menos mulheres. Mulheres tinham que ter o protagonismo, tinham que pensar nas mulheres e tal. E aí eu gostaria que você falasse sobre algumas dessas mulheres, você vai escolher quantas, 2, 3, né? Mas que você começasse por essa figura que, assim como Lima Barreto, né, e assim como os seus outros biografados, é uma figura muito complexa, né, que é a Afra Joaquina Vieira Muniz. E que você dissesse para a gente também, contasse também um pouco dessa relação que ela teve com a Severina e com a Maria do Carmo. As duas cativas dela. É isso. Bom, Max, muito boa pergunta, muitas questões para falar. Eu, de fato, eu não imaginava, mas eu virei uma biógrafa, né? Eu fiz a biografia do Dom Pedro, fiz a biografia e fiz um Dom Pedro bem ambivalente, né? Fiz a biografia do Toné, é uma biografia do Nicolas Antonet, esse pintor que esteve no Brasil no início do século XIX, muito ambivalente, né, a relação dele com a escravidão. Fiz a biografia do Brasil com a Heloísa Starling, que eu digo lá que nós não colocamos a contradição embaixo do tapete, e que o Brasil é um biógrafo que às vezes nos elogia, mas às vezes nos avexa muito. Fiz a biografia do Lima, que talvez foi a biografia que eu fui fazendo a vida inteira, sabe, Marcos? Eu acho que biógrafo não é nem advogado de defesa, também não é promotor. Então, eu falo muito da relação com o João do Rio, né? O Lima Barreto teve um biógrafo sensacional, Francisco de Assis Barbosa, mas que não falou sobre a questão com o João do Rio, ao contrário, eu abro um capítulo para falar disso, né? E chama a atenção, disso que você já destacou, como havia uma acusação contra o Lima das feministas, mas acho que falta leitura. Eu tento provar exatamente isso, que o Lima ele é muito gozador, talvez gozou demais,
das feministas burguesas, eu acho que ele exagera, tem toda a razão, mas ele está falando o quê? Ele é o autor que faz uma coluna que chama-se Não As Matem. Então, até elas, ele tem já uma posição contra o feminicídio. Ele diz, olha, vocês podem falar, mas não mata, separa. Ele tem até uma coluna muito engraçada que ele fala, faz aliança de lata, porque se não der certo você joga fora, só não mata, não pode matar e não sei o quê. E ele fala o quê? Coisa que o feminismo negro nos provou, né? Que, ou seja, que não existe um feminismo, e que a pauta do feminismo branco ocidental não dá conta do feminismo negro, dos problemas das mulheres negras, né? Eu falei aqui, respondendo a uma das excelentes questões que, no que se refere ao transfeminicídio, as mulheres negras são as mais castigadas, e nós sabemos os números do feminicídio, né? Como as mulheres negras são as mais vulneráveis. Lima está falando disso, né? E eu não tenho por que lhe defender, né? É porque, de fato, falta ler os artigos, e eu tentei ler. Bom, Enciclopédia Negra. Eu faço, sabe, Max, eu tento acomodar o meu trabalho individual com o trabalho de equipe. E eu trabalho há muito tempo com o Flávio Gomes, né? Eu tenho vários parceiros queridos, né? Entre eles o Flávio Gomes, que é esse grande historiador negro, né? Da escravidão, grande historiador dos quilombos, das insurreições. E a gente trabalha junto há muito tempo, desde que, antes da Enciclopédia Negra. Nós fizemos o dicionário da escravidão e da liberdade. E nós gostamos demais, mas já na época que nós estávamos fazendo, o que a gente pensou, Max? Muitas vezes é mais fácil falar de eventos de multidão, falar da multidão, do que falar de uma pessoa. E o que falta para nós? O protagonismo das pessoas, a experiência negra, as subjetividades negras, né? A gente não pode só pensá-las numa chave, né? Como até me chamaram a atenção. E essa enciclopédia é muito isso. E também foi a mesma coisa que eu respondi para a Simone. No começo, eu e o Flávio íamos chamar uma equipe. No final, nós concluímos, foi até o Flávio que concluiu, que a gente que tinha que escrever mesmo, que não ia dar certo. Então, foi uma aventura mesmo. E esse trabalho eu considero um mutirão, né? É um mutirão, na minha opinião, porque fazer essa enciclopédia foi um trabalho braçal mesmo. Para você ter ideia, Max, nós temos 200 verbetes a mais, que não entraram, porque a editora fez um cálculo e achou que ia ficar caro demais, eles tinham razão. Então, esses 200 verbetes, eu não posso falar muita coisa, porque ainda muita coisa vai aparecer, mas esses 200 verbetes a mais e tantos outros vão aparecer em público. A enciclopédia tem esse braço forte, que foi trazer esses 36 artistas negros, negras e negres, que são nossos companheiros de trabalho, porque eles fizeram a doação para a Pinacoteca. Então, nós vamos ter uma exposição com mais de 100 obras, e são obras doadas por esses artistas, é a maior doação que a Pinacoteca já recebeu. E qual é a ação política aí? Nós queremos enegrecer a Pinacoteca. O maior museu de retratos do Brasil é basicamente um museu de retratos de brancos. E aqui nós vamos ter artistas negras, negros e negras, produzindo retratos de negros, negras e negras. Então, isso é uma ação política, porque um dos objetivos desse projeto é descolonizar a nossa imaginação. Eu já estava falando o que vem aí em 2022, mas eu estou muito interessada em que as escolas mudem a representação desse Brasil que é tão branco, tão masculino. Só tem a princesa Isabel porque ela é filha do Dom Pedro II. Né? Veja, ela não aparece sozinha, ela sempre aparece com uma bengalinha lá, filha de Dom Pedro, esposa do Conde D. Né? Então, nós precisamos mudar. Tanto que a gente tem um financiamento para produzir mais de 4.000 kits de pôsteres que vão chegar nas escolas públicas brasileiras, de uma forma geral. Então, é um projeto que quer inserção. Nós entramos em contato com os NEABs, né, os núcleos de histórias afro-brasileiras, e o núcleo de Cachoeira está organizando um livro que se chama Vidas Negras. Então, as mesmas afras, Teodoras, né, Trajanos, que aparecem na enciclopédia, continuam vivendo no Brasil. Então, eles vão trazer personagens do Brasil todo, porque a enciclopédia é só de pessoas mortas,
porque nós queremos fazer uma homenagem à ancestralidade. E nesse ano de tantas mortes, falar das mortes para poder falar das vidas, né? Para poder louvar as vidas dessas pessoas. E você pegou muitíssimo bem que nós, a mesma maneira que eu não sou advogada de defesa, né, dos meus biografados, eu não sou advogada de defesa da Afra. E é uma provocação, você pegou muitíssimo bem colocar a Afra na capa. Nós queríamos uma capa de uma mulher negra empoderada, porque não queríamos dar essa imagem de vítimas, né? Não são vítimas, os nossos personagens não são vítimas nunca, e queríamos que fosse feito por um artista, pode ser uma artista mulher, uma artista trans, LGBTQ+, mas queríamos uma artista, é a Mônica Ventura, e queríamos uma personagem complexa. A escravidão criou um mundo muito complexo, Max. Então, a Afra, ela é uma negramina que enriqueceu, comprou a sua liberdade, como várias negras minas espalhadas por todas as cidades negras desse Brasil, que não são só Rio e São Paulo, são Recife, Salvador, Pelotas, Porto Alegre, são todas, São Luís do Maranhão, todas cidades negras com as suas afras, e ela determinou que só libertaria as suas escravizadas, Severina e Maria do Carmo, quando morresse. A Afra não era mole, não. A Afra era complicada. E a nossa intenção é não só dar o lugar de herói, dar as subjetividades das pessoas. Uma pessoa que eu adoro é a Teodora. Né? A Teodora é uma escravizada de Limeira, em São Paulo, que foi vendida separada da sua família, do seu marido e dos seus filhos. E quando ela está mais velha, ela escreve 7 cartas para o seu marido, para os seus filhos, 7 cartas que nunca saíram. Ela encontra um escravizado na cidade, o Claro, olha o nome, Claro, né? E o Claro, ela dita as cartas para o Claro, nem ela, a gente pode ouvir a Teodora falando, com o seu português, enfim, do jeito que é, com a sua oralidade, você entende mais que eu, e a gente pode ler o Claro, que também tinha a sua forma de redigir. E por que nós conhecemos essas cartas? Por uma coincidência. O mundo é feito de coincidências. Porque, justamente, o Claro foi metido num processo crime, e quando ele foi preso, ele estava com as 7 cartas que ele nunca mandou. As cartas, Max, são de chorar, porque ela fala coisas do tipo para o marido dela: eu preciso te encontrar, marido que ela não sabe onde está. Ela escreve a carta assim: eu vou escrever a carta porque por mágica ela vai chegar na mão dele. Ela diz, por causa do Calunga Grande, nós precisamos nos encontrar e ir para a África, senão as nossas almas nunca vão voltar. Tem personagens como Trajano, que fez uma república em pleno século XIX da monarquia, lá no alto, entre o Pará, entre o Amapá e a Guiana Francesa, e declarou uma liberdade com república. Nós temos o Pretestato, no pleno século, meados do XIX, que faz uma escola para pretos e pardos, porque ele disse que as pessoas precisavam aprender a ler. Nós temos inúmeros rebeldes que aprendem a ler e escrever, sabe para quê? Para ler sobre as rebeliões no Caribe, as rebeliões no Haiti, as rebeliões nos Estados Unidos. Nós temos um personagem que foi lá assistir a rebelião do Haiti. Estava lá e voltou e foi preso por haitismo quando voltou para o Brasil. Nós temos inúmeras Anas de Leite que ou abortam ou fogem porque não querem que seus filhos nasçam escravizados. Então, são personagens emocionantes, cada um nas suas subjetividades, nas suas contradições. Mas essa não é uma enciclopédia só sobre a escravidão, é uma enciclopédia sobre o período do pós-abolição, que prometeu tanta igualdade e entregou tanta exclusão social. Então, são pessoas que lutam, que fazem o seu ativismo, e essa enciclopédia traz Marielle, né? E traz o Beto Freitas, né? Nós não tínhamos mais tempo nem espaço, colocamos uma segunda introdução para mostrar como racismo não é questão do passado,
como o racismo é uma questão da nossa agenda do presente. E vocês vão ter notado que eu sou uma pessoa branca falando, né? Porque eu acho que o racismo é uma agenda para os brancos também. Né? Nós temos que tratar de branquitude. Foram os brancos que criaram a escravidão, foram os brancos que criaram as teorias do darwinismo racial, foram os brancos que criaram as teorias do branqueamento. E se nós não tivermos uma agenda em que o protagonismo é negro, mas que os brancos atuam como aliados e aliadas e aliados nessa luta, nós não teremos uma democracia. É preciso qualificar a democracia. A democracia, já na época dos gregos, não valia para quem? Para as mulheres, para os estrangeiros e para os escravizados. No Brasil, a ideia de que a educação é pública nunca foi. Né? Ou seja, então, ou nós vamos tematizar essa hierarquia, esses privilégios, ou nunca teremos uma democracia no Brasil, continuaremos a ser tão autoritários como sempre fomos, não é? Lili, obrigado. Né? Eu só quero dizer uma coisa, eu sei exatamente, a branca que estuda o racismo, eu passo por isso, agora nem tanto, mas já passei por isso há muito tempo, como homem que estuda feminismo. Né? E como diz a Bell Hooks, o feminismo é um problema de todo mundo. Todos, né? Só seremos melhores, se é que isso é possível, sendo antirracistas, sendo feministas e sendo antifascistas. Né? Isso mesmo. Eu te agradeço muito. Eu te agradeço. Obrigada. Bom, que honra, que debate incrível. Começamos com o pé direito. Lília, mais uma vez eu gostaria muito de te agradecer em nome de todo mundo do nosso grupo, em nome dos alunos que estavam assistindo. É um prazer. E gostaria também de agradecer a todo mundo que nos assistiu. Foi muito interessante, né, ver os comentários, saber que tinha gente aí comentando, participando. É muito especial, já que a Lília falou, né, dessa questão das redes sociais. A gente precisa transformar esse debate em algo mais democrático e estamos fazendo isso aqui. Então, para fechar, já não tem mais pergunta, agora é só despedida, já acabou o nosso tempo. Eu gostaria só de pedir para que todo mundo que está assistindo ainda se inscreva no canal. Meu Momento Youtuber, gente, se inscreve no canal, né, ativa as notificações. Teremos Letras no Feminino na semana que vem, com a escritora Mara Moira, discutindo sobre o livro E Se Eu Fosse Puta, um livro muito interessante. Então, nosso grupo está lendo, está se preparando para conversar com a autora, vai ser aquela conversa igual fizemos com a Patrícia, daqui há 2 semanas, né? Então vai ser muito especial, eu espero que todos estejam presentes com a gente. E é isso, galera, muito obrigada, de verdade, foi um prazer iniciar essa conversa e fechar essa conversa. Agradeço muito pela oportunidade e boa noite a todos. Até a próxima, até semana que vem. Obrigada, Lília, obrigada a todo mundo. Tchau, galera. Tchau, todo mundo. Obrigada gente. A todas, a todos e a todos, né? Uma alegria. Muito obrigada. E bom trabalho. Obrigada.